pelo convite, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de espalhar o consolo da doutrina para todos, né? De ser um alerta para tantas coisas que nós muitas vezes não percebemos, que passa tão naturalmente na nossa vida e, na verdade, aquilo é um grande vício, né? Quantas vezes, quando eu entrei para a doutrina, eu fiquei pensando, e isso não, e isso também não está certo, porque nós cometemos esses vícios e esses vícios ficam arraigados na gente e de uma maneira tão imperceptível que a gente já acha que é normal. E é para isso que hoje nós vamos falar sobre vícios e virtudes, né? Estamos aqui no planeta de provas e expiações, para justamente trabalhar as nossas virtudes para eliminar os nossos vícios. Para isso, nós reencarnamos várias vezes, para que desenvolvamos as virtudes, né? E as virtudes eliminem os vícios e para que a gente adquira cada vez mais os conhecimentos científicos. Uma vez eu fiz um atendimento que o senhor falava para mim, nossa, mas como é que pode? Trabalhei, fiz tanto. Minha filha, eles me chamavam de minha filha, que eu era muito mais nova, né? E ele falava, minha filha, eu já até criei uma máquina para minha fazenda, para que melhor fizesse isso, aquilo, outro. Agora estou eu aqui no final da vida. E do que isso adiantou? Tudo vai ficar para aí, né? E em relação a esse questionamento desse senhor, vamos convidar Kardec, fazendo a pergunta 898 para os espíritos, que começa assim. Sendo a vida corpórea apenas uma estrada temporária nesse mundo, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos só que digam respeito às coisas e às necessidades materiais? E os espíritos respondem, sem dúvida, nenhum conhecimento é inútil, nem para os que ficam no planeta e nem para os que partem, né? Isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. E aí nós vemos agora, né, no campo da ciência, quantos pesquisadores do mundo inteiro estão enxafurdados para descobrir a cura do Covid, né? Descobrindo uma vacina que venha nos auxiliar e auxiliar a humanidade, não auxiliar um país ou outro, auxiliar o globo terrestre para que possamos termos mais uma vacina, assim como nós tivemos tantas outras no passado, para que pudesse trazer a cura, para que nós possamos viver um novo normal. E com esse novo normal, nós estamos aprendendo a usar máscaras, a luvas, a ver uma higienização, de uma certa forma, um vírus que veio para modificar a nossa vida, para modificar a nossa forma de viver. E na ciência, né, esse conhecimento, como não é inútil, ele vem na fisioterapia, como as fisioterapias estão modernas, as partes estéticas, pessoas que têm fundamento de face, que conseguem ajeitar todo o rosto de uma pessoa, até mesmo para pessoas que têm AIDS, que com o passar do tempo tomam muito medicamento, vai havendo um afundamento. Estética dentária. Outro dia eu estava vendo, por causa de um estudo que eu fiz, eu vi uma arcada dentária toda deformada, que inclusive saía dentes do céu da boca. E esse conserto da arcada dentária, eu não estou falando de um dentinho encavalado, né? É corrigir a boca de uma pessoa para que ela possa sorrir, porque o sorriso é a alegria do coração. E uma pessoa com a boca assim, aí pergunta, mas para que eu estudei tanto? Para isso, para endireitar o rosto, para endireitar a arcada dentária, para ajeitar a parte oftalmológica, sem contar a grandiosidade que é na tecnologia. Os aparelhos, hoje em dia, eles fazem parte do nosso dia a dia. Os nossos celulares viraram computadores em nossas mãos. Os eletrodomésticos cada vez nos auxiliam mais, até uma coisa simples, né? Um aspirador de pó que anda sozinho pela casa, limpando a casa. Isso para uma pessoa que mora sozinha não faz muita diferença, mas uma mulher, uma dona de casa, ou pais, né? Vamos falar pais, que hoje em dia o marido está muito presente, que está com 300 tarefas fora de casa e chega em casa e ainda tem a jornada doméstica, enquanto a mãe está lavando a louça e esse aparelho está aspirando a casa, é uma coisa muito boa, mesmo que fique mais ou menos. Equipamentos de alta resolução, identificando tumores, identificando entupimentos nas veias, que nos
nos aparelhos do passado já não identificavam. Próteses avançadas para as pessoas que perderam parte do seu corpo, né? Próteses mais confortáveis para pessoas que perderam a perna e aquele encaixe não fique uma coisa tão dolorida. Isso são coisas que você estuda, que você pesquisa e que fica para o planeta, fica para a humanidade. Porque a humanidade, nós somos merecedores de coisas melhores e é assim que nós vamos atingindo a nossa evolução. E ele ainda diz o seguinte: o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Porque todos nós sabemos que o espírito tem que evoluir tanto na moral quanto na inteligência. E é só assim o espírito poderá ser perfeito, né? E são as duas asas. Moral mais intelectual é igual a perfeição. E imoral mais intelectual faz parte da lei de progresso, que é uma das leis de Deus. É através das inúmeras encarnações que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos melhorando, que vamos nos tornando mais inteligentes, que vamos deixando para a humanidade a nossa marca para melhorar o mundo. Muitos vêm com a missão de descobrir curas de doenças, outros na parte de próteses, e cada um, no seu momento, vai utilizar esse conhecimento científico para as coisas materiais aqui do planeta. E os espíritos nos falam: aprendereis mais em 1 hora no plano espiritual do que anos de aprendizado na Terra. Então, nós vemos como é importante que o que a gente, quando retorna para o plano espiritual, como nós estudamos lá e retornamos para o nosso dever de casa, que é quando nós estamos encarnados, né? Para que a gente pegue todo esse conhecimento dessa 1 hora que equivale a uma universidade nossa, ou até às vezes uma encarnação, para que a gente aplique aqui no planeta. Porque Deus não faz nada errado e nada que venha a ser desnecessário. Se a gente desencarna e aprende tanto assim no plano espiritual, porque isso é para quê? Alavancar a nossa encarnação, alavancar o planeta, e assim nós vamos chegando mais próximo de um planeta de regeneração. Nós temos um grande exemplo que é André Luiz, ele, na época que o Chico Xavier começou a psicografar os livros dele, que, na verdade, André Luiz foi um grande repórter nosso, ele veio reportando tudo o que acontecia no plano espiritual, em termos de estruturação de uma colônia, né, que era uma cidade, estruturação de tecnologia, e ele veio nos trazendo. Ele antecipou algumas descobertas científicas que nós podemos considerar como antecipações de achados científicos. Tais como, ele veio trazendo informações sobre energia nuclear. Aí todo mundo falava: não, que isso é fantasia, isso não existe. Aí ele veio trazendo avanço e informações sobre a glândula pineal. Ele veio falar de todas as funções científicas dela, que é secretar a melatonina, hormônio responsável pela regulação do ritmo do corpo, ciclos cardianos, relógio biológico, e é responsável pelo sono. Fora isso, ele ainda veio, através do livro Missionário da Luz, trazendo informação que essa glândula ela era utilizada na comunicação mediúnica. E aí que os cientistas começaram a rir e virar para trás e falar que isso era loucura, que isso era fantasia. E ele não parou por aí. Ele ainda veio trazendo a respeito da física quântica no livro Os Mensageiros, no capítulo 15, em que se intitula A Viagem. Aniceto disse o seguinte para André Luiz: há, porém, André, outros mundos sutis dentro. E todo mundo falou assim: que isso? Como é que pode esferas que se interpenetram, né? E, na verdade, os livros de André Luiz, principalmente o Nosso Lar, o primeiro livro, ele veio dizendo sobre as trevas, ele falou sobre o umbral, ele falou sobre a nossa colônia do nosso lar, ele falou sobre a esfera onde residia a mãe dele, que era uma esfera acima dele. Nós temos, através do livro Memória do Suicídio, Suicídio de Ivone Pereira, o Hospital de Maria de Nazaré, onde ela recolhe
todos os espíritos que se enganaram e entraram no plano espiritual pela porta do suicídio. E isso é fantástico porque a Kardec ele veio falando em mundo espiritual. André Luiz veio falando em esfera espiritual. E a física quântica veio falando em hiperespaço. Na obra intitulada Hiperespaço, de Michio Kaku, ele é um pesquisador, não é uma pessoa espírita. Ele diz o seguinte: nosso universo, portanto, não estaria sozinho, mas seria um de muitos mundos paralelos possíveis. Seres inteligentes poderiam habitar algum desses planetas, ignorando por completo a existência de outro. E aí, o cientista vem comprovar o que André Luiz trouxe muito tempo atrás, em que todo mundo dizia que era uma fantasia, o achado científico dele. Michio Kaku ele veio trazendo uma nova teoria, que chamou de teoria de cordas, que seria multi-universos de universos, ou seja, seriam mundos que viveriam habitados paralelamente, sem um saber da existência de outro. E aí nós recorremos a Jesus, onde Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele veio, Jesus lá há mais de 2000 anos, ele disse para todos nós que o nosso mundo não era, o nosso planeta não era o único planeta. Existem muitos outros planetas em que nós hoje ainda desconhecemos, porque a casa do meu Pai é enorme. A casa do nosso Pai é imensa e há mundos em cima de mundos e paralelos uns aos outros, sem um saber da existência de um e de outro. Ele ainda vem trazendo a nova teoria de Big Bang, onde ele diz que não foi uma explosão de uma estrela, e sim existem bolhas de universo que, quando dois universos se colidem, formam um novo universo e, quando ele se divide em duas metades, isso formou o Big Bang. Vem trazendo também a teoria do buraco de corda. Isso tudo um cientista. E ele ainda diz, quando isso tudo for aceito e desenvolvido, para a gente ir de um país para o outro, entra no buraco de corda, 2 minutos depois já chega num outro local. E ele ainda fala, são passagens que tornam possível a viagem entre esses mundos ou estados, aí a gente vê como achar melhor, como uma ponte cósmica que ligasse 2 universos diferentes ou 2 pontos do mesmo universo. E a visão espírita nos fala, né? Esfera espiritual igual hiperespaço. Foi comprovado cientificamente. Então, nada se perde aqui, né? E todo o conhecimento que a gente traz, mesmo ficando aqui, vai ser para o avanço e evolução do planeta. E ele continua perguntando: qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência, desconhecendo sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho e os bens que possui? E os espíritos respondem o seguinte: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece, porém, como frequentemente sucede, dele já não se lembra. E aí a gente vê como isso é errado, né? Uma pessoa que galgou com tanto suor, chega numa hora que vê o outro em dificuldade e simplesmente não se incomoda, ignora a condição do outro e acha que ainda, como ele trabalhou muito, que o outro que faça a mesma coisa. E muitas das vezes a gente só precisa dar uma ajudinha, e aquela ajudinha é tão pequenininha que dá uma alavancada na vida da pessoa enorme. Apenas uma pequena ajuda. E a pessoa ainda pensa assim, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema do governo, o governo que cuide dessas pessoas pedintes, ele que tem responsabilidade de provê-los, e se eu trabalhei duro para conseguir, essas pessoas que façam como eu. E essa pessoa fica imóvel na frente do outro necessitado, sem se incomodar absolutamente nada. E aí os espíritos respondem o seguinte: terão de responder por todo o bem que podia fazer e não fez. Porque todos nós temos o dever moral de ajudar o nosso próximo em tudo que ele puder, em tudo que tiver no nosso alcance, de poder ajudá-lo. E muitas vezes essa ajuda é simplesmente ficar do lado, calado, né? Deus e ele continua, é depósito de que terão que prestar contas. Porque isso está na parábola dos talentos.
Deus não privilegiou uns e ignorou outros para que um vive na opulência e o outro vive na miséria. A parábola dos talentos nos diz que o Senhor chamou seus 3 servos e dividiu. Deu 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para outro. E foi embora. E mandou ele tomar conta dos talentos. Quando ele retornou, ele foi pedir contas, né? E o que tirou 5, ganhou 5 talentos, ele duplicou para mais 5. E ele falou, bom servo, cuidou bem do meu dinheiro, passa para o lado de cá. O de 3, que ficou com 3 talentos, a mesma coisa, duplicou, ganhou 3 e transformou em 6. Mas aquele que recebeu um só, ele enterrou e não fez absolutamente nada. E aí ele virou, mas só um talento? E ele responde, Senhor, todos nós sabemos que és severos com as pessoas. Eu fiquei com medo, enterrei e eu estou te devendo o talento que me deste. E é exatamente isso as pessoas que vieram com o dinheiro, com a missão de ficar com dinheiro, né? Com a missão de ser responsáveis por pessoas que fiquem abaixo de você, para melhorar a sua encarnação e a encarnação do outro. Os empresários, eles não entenderam ainda, as pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas que têm mais facilidade, que todas as pessoas que estão abaixo não são empregados, não são servos. São espíritos que ele tem compromisso com aquele grupo, inclusive familiar, de prover uma encarnação digna, porque nós não sabemos o que fizemos na outra encarnação. E aí isso eu me lembro que uma vez eu estava fazendo quentinho, algum tempo atrás, e nós estávamos no centro da cidade, nessa época quando a gente ia para o centro da cidade, e no centro da cidade tinha um grupo de pessoas no chão, e aí nós começamos a ajudar, e aí um rapaz novinho que estava na caravana, ele olhou, e na verdade ele não perguntou, ele pensou alto. Por que meu pai não faz nada? Será que meu pai nunca viu isso? E eu estava do lado dele e eu fiz uma prece agradecer a Deus, porque ali foi um despertar de uma pessoa. E com o passar do tempo, uma vez eu dando palestra, eu vi que o pai dele estava no salão, junto com ele, assistindo uma palestra pública. Olha só a importância, né? Ele iria alavancar. E tudo isso acontece em função de quê? É um sinal de imperfeição do espírito. Porque o espírito só vê o seu interesse pessoal. Ele ainda é apegado às coisas materiais. Ele acha que se der um alfinete, aquilo vai lhe faltar muito. E nós temos que prestar muita atenção, ainda mais para as pessoas que são mais favorecidas financeiramente, que a riqueza é uma prova muito difícil. Que quando nós estamos no plano espiritual, o espírito morre de medo de vir com essa prova da riqueza, porque nós sabemos que quando reencarnamos e com esquecimento da vida passada e de todos os compromissos, as facilidades quando nós estamos encarnados nos atraem muito e aí é muito fácil a gente falir, é muito fácil a gente aumentar os nossos vícios em função do dinheiro, porque porque o que está mais na frente é a viagem, é as férias, é o carro novo, e aquele compromisso assumido com aquele dinheiro que você veio, que era para favorecer um grupo de pessoas, para facilitar a vida do outro, para melhorar a encarnação, e você simplesmente aborta essa missão. Eu estava confinada nessa pandemia em Araras, e tem uma hora que você não aguenta mais ficar, você vê tudo que passa na televisão, né? E eu estava vendo um programa que era um documentário em que as pessoas falavam sobre as casas milionárias, né? As casas que tinham cômodos milionários. E aí eu comecei a ver tanto absurdo, dinheiro gasto com tanta bobagem. Isso aqui foi $1 milhão para fazer uma lareira. Mais não sei quantos milhões de dólares para fazer o chão onde iria ficar um fogão. E eu fico assim, esse chão aqui que a gente está precisando. Eu fiquei, gente, que dinheiro mal empregado. Que dinheiro, mas mal distribuído. Como é que essa pessoa que veio com esse dinheiro todo ainda não entendeu que esse dinheiro não é para ficar construindo uma lareira de $1 milhão? E essa pessoa, quando retornar ao plano espiritual, ele vai prestar contas do dinheiro, porque esse dinheiro ele vai ter que prestar contas. E Deus vai perguntar, o que te fizeste com todo aquele montante que eu lhe emprestei, que era para ajudar o seu próximo?
E aí a pessoa vai baixar a cabeça e vai enfiar a cara no chão, porque o remorso vai bater. E muitas vezes o remorso nos leva até a danificar o nosso cérebro, de tanto que você ficou estacionado na culpa. Mas como Deus é misericordioso e como Deus é Pai, ele vai ter direito a uma nova encarnação em que ele consiga poder ter a chance e a oportunidade de modificar isso. E Kardec vem perguntando: aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpas nas circunstâncias de acumular com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros? Ou seja, eu não vou gastar nada para eu deixar para minha família, que quando eu morrer vai ter dinheiro para várias gerações. E os espíritos respondem: é um compromisso com a consciência má. E aí nós estamos falando da avareza. O vício da noite de hoje, tarde de noite, né, é a avareza. E mais tarde o filho vai ser avarento com ele, porque foi o modelo que ele vai copiar e colar. Foi o que o pai dele fez a vida inteira, foi ser avaro. E quando chegar no final da vida dele, se um filho deixar ele jogado no último cômodo da casa, porque vai ser mais barato do que botar numa boa clínica de repouso, ele não pode reclamar, porque foi somente o que ele deu, né? E isso me lembra uma história, não sei se é de Rita Simonetti, um livro que eu li, em que na hora da refeição almoçava o pai, que já era idoso, o filho, a esposa e o filho, né? O neto. E aí o pai começou a ficar, o avô do menino, né? Começou a ficar com as mãos trêmulas, quando começava a comer, começava a esparramar comida pela mesa, e a mulher começou a reclamar, e o pai fez o quê? Botou o pai para comer lá fora, o pai dele, né? Para comer lá fora, deu uma colher de pau, um prato de alumínio, para não quebrar a louça caindo da mesa, e um casaco velho. E o garoto vendo aquilo, aí um dia o pai, o neto, né, o avô do menino morreu, desencarnou, e ele foi, pegou a colher de pau e pegou o prato de lata, dizendo que ia guardar, para quando ele ficasse velho, ele dá para ele para comer lá fora como um avô. Então, é isso que acontece quando a gente trata o outro com avareza, né? O escritor francês, eu não sei falar francês, tá? Honoré de Balzac. Ele é fundador do realismo na literatura moderna. Ele diz o seguinte: a avareza começa onde termina a pobreza. E a avareza tira aos outros o que recusa a si próprio. Quer dizer, como eu não dou nada de bom para mim, ele acha que ninguém pode ter nada. E aí entra o mau uso do dinheiro. Kardec continua perguntando: figuremos 2 avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só é para os outros. E os espíritos continuam perguntando: qual o mais culpado e qual que se achará em pior situação no mundo espiritual? E os espíritos respondem: o que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Quantas pessoas você vê que tem uma situação financeira boa, mas a pessoa tão miserável consigo, que é uma coisa horrorosa. E ele já pagou a parte que ele tinha, que era culpado, de uma encarnação horrorosa que ele teve. Porque o avaro, ele é o egoísta que só pensa em si, né? E o egoísmo é o amor, é o amor. O egoísmo não é o amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. Olha que grau de doença, né? É uma desvairada paixão por nós próprios. Então, o egoísmo com esse vício da avareza, e todos os vícios, eles partem do egoísmo, porque ele é a mãe e o pai de todos os vícios, e é o que nós temos que prestar atenção. E aí eu pergunto: a pessoa já nasce egoísta ou este traço se desenvolve com o tempo, né? E os espíritos respondem: ela traz em germe o sentido de gostar de si mesmo. E aí a gente vê, né, o absurdo que é ser egoísta, né? Porque é um absurdo. O absurdo da avareza está no fato de o avaro viver como pobre e morrer como rico. Ele já recebeu parte do seu castigo. E é um castigo muito grande. E como é que nós temos, como devemos agir
para combater esse tipo de vício? Que antídoto nós devemos usar? E os espíritos respondem duas coisas: amar, amar e amar, e dividir, dividir e dividir. Porque esse é o sentido da caridade. E foi isso que Jesus falou para todos nós e veio nos ensinar, que foi a lei de Deus, que é a lei do amor. Ele disse: amai o próximo como a si mesmo. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse com você, mas não sendo avarento. Ame o seu próximo, ame, trate bem, aproveita essa grande oportunidade de estar encarnado e ter esse montante que possa fazer o bem, porque tem muitos que fazem, não são todos os ricos. Eu já vi pessoas doando tonelada de alimentos, já vi acabando de construir obras em casas espíritas, eu faço parte de duas. Essas pessoas são abençoadas por poder ter a possibilidade de viabilizar isso. E nós temos na nossa história um homem que foi avarento e transformou o vício dele em virtude, que foi Zaqueu. E quem foi Zaqueu? Zaqueu foi chefe dos publicanos, ele foi um homem rico e um homem avarento. E quem era o chefe dos publicanos? Chefe dos cobradores de impostos. Ele era odiado, ele era tido como um homem de má fama, e vivia sozinho, porque quem vai querer um cobrador que vive na sua porta, não só te cobrando o que você deveria pagar, porque era assim que eles faziam, eles cobravam os impostos de Roma e eles botavam mais um pouco em cima para ficar para eles. Trazer essa pessoa como amigo e querido para dentro de sua casa. Mas um dia Zaqueu soube que Jesus estaria passando em Jericó. E aí ele correu para onde Jesus estaria. E ele, como era um homem de uma estatura muito baixa, ele saiu correndo por não conseguir ver, subiu numa figueira para quando Jesus passasse ali, ele pudesse ver Jesus. E quando Jesus está passando, Jesus olha para a figueira e vira: Zaqueu, desce, porque hoje me hospedarei em sua casa. E Zaqueu desembesta lá de cima, despenca da figueira e vai feliz da vida. E todos começaram a comentar, a criticar: como pode Jesus e seus discípulos irem para uma casa de um homem de má fama? E Jesus e seus discípulos chegando lá, Zaqueu oferece comida, uma refeição para todos, e ele pega e fala para Jesus: eu darei uma parte do meu dinheiro para todas as pessoas necessitadas e pagarei 4 vezes mais para todas aquelas pessoas que se sentiram lesadas. Porque naquela época, se a pessoa se sentisse lesada, você tinha que pagar o dobro. E Zaqueu se comprometeu em pagar 4 vezes mais. E aí, naquele dia, houve a grande transformação de Zaqueu, o chefe dos publicanos, em um homem convertido. Zaqueu ele se tornou o 13º apóstolo e ele foi batizado recebendo o nome de Matias, que quer dizer a presença de Deus. Então, nós temos na nossa história, né, esse espírito maravilhoso que depois vem reencarnar como Bezerra de Menezes, trazendo que existe a possibilidade da gente se transformar, que existe a possibilidade da modificação. A encarnação serve para isso, para que nós modifiquemos nossos vícios em virtudes, em que a gente, a cada dia que passa, a gente se esforce mais para vencer o grande inimigo que habita dentro de nós. E quando Deus chama, e quando Jesus fala, estende a mão e fala: venha, meu irmão, a gente tem um despertar dentro, como Zaqueu despertou. Saiu de avarento para dividir tudo que é dele e seguir Jesus, e foi Matias até o fim da encarnação dele. E Kardec continua perguntando: será responsável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Né? É pecado falar: eu quero ser rico porque eu quero ajudar todo mundo? E os espíritos respondem: tal sentimento é, não há dúvida, louvável quanto puro. Será sempre bastante desinteressado esse desejo? E claro que não, porque toda vez quando a gente quer muito dinheiro, a gente, pouquíssimas e há várias exceções, a gente só está vendo o nosso próximo interesse. E quantas pessoas dizem, né?
Ai, se eu ganhar na loteria, na Mega Sena, se eu ganhar dinheiro aqui e ali, eu vou ajudar o orfanato, vou dar alimento, vou construir asilo, vou fazer e acontecer. E quando você recebe esse dinheiro, você vê que o que você recebeu é tão pouco que ainda não vai dar para as suas necessidades básicas. E isso quer dizer egoísmo, mas avareza é igual a vício. E vício é igual a inferioridade do espírito. É uma inferioridade moral em que nós temos que trabalhar dentro de nós. Todos nós temos um pouco de avareza, todos nós temos todos os nossos vícios dentro de nós. Alguns em grande escala, outros em pequena escala, e é para isso que nós temos que estar alerta. A gente não tem que ver e escutar e meditar que a avareza é só para aquela pessoa rica, abonada, cheia de dinheiro, não. Quantas vezes nós somos avarentos até com um pedaço de pão, com um copo d'água, com uma vaga que a gente podia ter cedido? Quantas vezes nós somos avarentos de diversas formas e não nos tocamos? Então, que essa palestra seja um alerta também. Somos avarentos em que grau? Como é que eu posso cuidar disso, né? E Kardec continua perguntando: incorre culpa por estudar os defeitos alheios? E os espíritos respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e desenvolver, porque será falta com a caridade. E se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Quantas pessoas só ficam vendo o defeito do outro simplesmente para criticar? Tem pessoas que nasceram para criticar. Tem pessoas que a pessoa não vê o lado bom e bonito do outro, mas só critica nos mínimos detalhes. E quantas vezes, mas existe às vezes formas em que nós observamos o defeito do outro para ver que de forma a gente possa utilizar, como a gente possa ajudar esse indivíduo, porque às vezes a gente está vendo uma pessoa falindo na nossa frente ou passando por uma situação complicada, que às vezes era só mudar um pouco de rumo, que isso não é falar mal, é ajudar as pessoas. E com esse estudo poderá ser... e como esse estudo poderá ser de utilidade? Como a gente pode ajudar essa pessoa, observando esse comportamento? E hoje em dia, nós estamos no Setembro Amarelo, nós temos que observar o outro, sim, mas não ficar falando com o interesse de criticar, porque o que está havendo de suicídio é muito grande. Tentativas de suicídio, muitas. Eu faço parte de um grupo de oração que a cada dia entra várias pessoas. Sempre está entrando pessoas que cometeram suicídio, outras pessoas que tentaram e outras pessoas com depressão profunda. Mas nós temos que fazer esses comentários, tipo assim, observar o parente dentro de casa e falar: mãe, observa meu irmão, porque meu irmão ele não está bem. Estou achando que o comportamento dele está esquisito. E vamos fazer esse trabalho com indulgência, porque a indulgência é uma virtude da caridade. E o Setembro Amarelo, nós não devemos deixar ele só aqui, só em setembro. Devemos levar ele para todos os meses dos anos, porque a humanidade precisa. E por que setembro? Porque é amarelo. Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos com o jovem Michael M., de 17 anos, cometeu um suicídio em 1994. Michael era um rapaz agradável, habilidoso, bom filho, bom amigo, uma pessoa do bem, conforme nós chamamos. E ele restaurou um automóvel Mustang 68 e pintando ele de amarelo. E um dia ele se suicida. E ninguém esperava, porque ninguém observou o comportamento, né? Porque as pessoas sempre dão aqueles pequenos sintomas de que não estão bem e pedindo socorro para a gente. E, em consequência dessa tristeza histórica, foi escolhido como símbolo de luta contra o suicídio o laço amarelo no mês de setembro. Então, é ruim criticar, que eu falo, não é criticar, porque a crítica pode ser positiva e negativa. É ter um olho mais observador para aquelas pessoas que estão precisando, e eu convido a todos que se envolvam nesse movimento, né, do Setembro Amarelo, que nós possamos ter cuidados com os nossos queridos, cuidados com vizinhos, cuidados com pessoas que a gente vê que estão gritando por ajuda e simplesmente por o mundo ser muito corrido, as pessoas dão as costas. E os espíritos continuam
nos dizendo: antes de ser suas perfeições dos outros, vede se vós não poderão dizer o mesmo. Possuímos qualidades opostas aos defeitos que criticamos? Certamente não. Ainda tem uma passagem de Jesus quando ele dizia: vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Porque a gente está tão preocupado de ver a vida do outro que não nos vemos com aqueles defeitos. E quais são os meios para nos tornarmos superiores? Para que a gente consiga ter os defeitos opostos? Como vamos desenvolver as virtudes corretas, né? É só a gente pegar e fazer o compasso inverso. Se somos avarentos, sejamos então generosos. E cada vez que identificarmos em nós a avareza, imediatamente a gente passar o compasso para o outro lado. É assim que nós nos educamos. Não é deixando passar e falar que da próxima vez eu ajudo. É para o orgulhoso, quando nos identificarmos orgulhosos, que somos, sejamos humildes e modestos. Porque como para o orgulhoso isso é difícil. Quando formos ásperos, ácidos na forma de falar, partimos imediatamente para o lado de uma forma mais branda. E ser brando não é ser permissivo, não. Ser brando, que às vezes as pessoas estão precisando de escutar algumas coisas, mas podemos ser carinhosamente enérgicos, né? Não precisamos ser acidamente enérgicos. Serrana? Oi? Oi, você tem mais 5 minutos. Ok, querido, obrigada. Obrigada a você. Então, continuamos. Deixa eu ver o que eu posso dar uma puladinha aqui. Alguns autores publicam belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito os tira. Será louvado em conta como espírito bem que é das suas obras hajam dado lugar? A moral sem ação é o mesmo que semente sem trabalho. Tem quantos livros que levam uma pessoa ao fracasso, mas quantos tem que engrandece? Nós temos o nosso Chico Xavier, Divaldo Franco, Richard Simonetti, Ivone, a nossa grande Ivone Pereira, Caibá Chuta, Allan Kardec, Gabriel Delany, Camilo Flammarion, vários livros, esses espíritos que vieram à Terra para nos deixar essa obra maravilhosa, eles semearam essas obras doutrinárias no chão, formando um chão de estrelas para nós, para que nós possamos pisar com mais firmeza, tenhamos exemplos para que a gente possa cada vez mais vencer a nossa avareza, a nossos vícios de um modo geral, porque Jesus disse, cada um segundo a sua obra, né? E cada um segundo a sua obra é a lei do merecimento. E a lei do merecimento é para todos. Porque o que você botou no saco, se for bom, tá bom. Se não for ruim, for ruim. Então, eu convido a todos que façamos como os bons espíritos, né? Sejamos pontes que ligam abismos e não paredes que dificultam fácil. Sejamos aqueles que se doam e não aqueles que se domam. Amemos as pessoas e usemos as coisas para não amarmos as coisas e usarmos as pessoas. Teremos que ter consciência de fazer o melhor sempre, porque isso é um estado de consciência. Temos que cultivar virtudes em nós, e é aquela virtude que nós queremos que o outro tenha, para que consigamos vencer os nossos vícios e as nossas más tendências, que são muitos ainda. Então, eu agradeço, já terminando, agradeço a todos pela paciência, agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos, cada dia, observarmos mais nossos vícios para que possamos transformar em virtudes. É fácil? Não. Mas é impossível? Também não. Tivemos vários espíritos que nos deram grandes exemplos de que é difícil, podemos conseguir. O nosso querido Zaqueu foi um deles. Deixou uma história belíssima para nós de avareza e de virtude, né? Tanto é que culminou na reencarnação dele como nosso querido e meu muitíssimo amado Dr. Bezerra. Espero que a palestra de hoje tenha sido bem proveitosa para nós encarnados e principalmente para os desencarnados aqui presentes, e que o Setembro Amarelo esteja sempre nas nossas mentes e corações, que tenhamos sempre olhos de ver e auxiliar as pessoas que estão ao nosso lado pedindo socorro. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós. Graças a Deus.